Quando falamos do quadro legal, da legislação, tudo aquilo que enquadra esta área do movimento associativo, como vocês conhecem tão bem como nós, esta área é uma área dinâmica, a lei também vai mudando, a realidade vai mudando e, portanto, é de facto um desafio e é muito interessante podermos conversar sobre isto. Todos nós já ouvimos falar da ASAI, da importância da ASAI. O que vamos aqui tratar é fundamentalmente aquilo que a ASAI, quando vai às coletividades, o que é que a ASAI vai à procura, o que é que a ASAI tem em mente, quais são as preocupações que tem. É evidente que a nossa preocupação não é a ASAI, é aquilo que nós, dirigentes associativos, quais são os cuidados que nós, dirigentes associativos, devemos ter na nossa coletividade para, no caso de haver uma visita da ASAI, não haver qualquer tipo de surpresa e não haver problema absolutamente nenhum. Deixem-me só dar aqui uma nota, antes de vos explicar como é que surgiu o manual e porque é que nós decidimos avançar com o manual, dar-vos aqui 2 ou 3 notas sobre aquilo que está por detrás do manual. Ou seja, este manual é dirigido ao movimento associativo. Mas o que é isto do movimento associativo popular? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que, apesar da fraca visibilidade que existe a nível nacional, o movimento associativo popular representa e desempenha na nossa sociedade um papel fundamental e um papel insubstituível. Não há ninguém que o possa substituir. Dizer-vos que nós temos em Portugal, e este é um dado que eu acho que é muito importante nós refletirmos sobre ele, nós temos em Portugal cerca de 30.000 associações desta natureza. Por vezes temos a noção da realidade e da importância que a nossa associação desempenha na nossa comunidade, mas nem sempre temos a noção da dimensão nacional e da importância que este grande movimento tem a nível nacional. 30.000 associações. Só para verem a importância que isto tem, foi feito há muito pouco tempo um estudo de levantamento da economia social do nosso país, fala-se muito da economia social e da importância da economia social. O que eu vos queria dizer é que mais de 50% das organizações da economia social são coletividades. Mais de 50% das organizações da economia social são coletividades. Dá para ter a noção da importância que isto tem. E podemos fazer um outro exercício, que é 30.000 associações do nosso país. Imaginem que cada associação organiza por ano 10 ou 15 atividades. Multipliquem isto por 30.000 e vejam a dimensão e o significado que isto representa em termos de cultura, em termos de desporto e em termos de recreio no nosso país. Como é que seria o nosso país sem este grande movimento, sem esta dinâmica, sem esta existência, sem esta realidade? Por outro lado, dar-vos aqui nota também que, deste levantamento que foi feito, chegou-se à conclusão que existem cerca de 425.000 dirigentes associativos voluntários ligados ao movimento associativo popular. 425.000 dirigentes associativos voluntários. É um número também verdadeiramente impressionante. Outro exercício, eu não vos vou amassar com isto, mas outro exercício que se fez foi fazer um cálculo com o número de horas que os dirigentes associativos dão à associação por mês e depois multiplicá-lo por um determinado valor para se perceber qual é o valor que isto tem em termos de trabalho e em termos de realidade. É de facto um grande movimento e era isto que eu queria aqui sublinhar, dizendo-vos que no primeiro capítulo do manual do dirigente associativo o que procuramos fazer é exatamente uma reflexão sobre isto, uma reflexão sobre a importância social e económica do movimento associativo e também a dimensão histórica, como é que ele surgiu em Portugal e como é que ele foi evoluindo ao longo destes séculos em que é uma realidade e desempenha de facto um papel tão importante no nosso país. Ora bem, dito isto, relativamente ao manual, dizer-vos o seguinte: como vos disse, este grande movimento é dirigido por voluntários, por dirigentes associativos voluntários e benévolos, como já disse há pouco. Ora, apesar disto, a verdade é que o Estado vai impondo, e nos últimos anos isto tornou-se ainda mais evidente, vai impondo um conjunto de regras e princípios que, de alguma forma, balizam a atuação deste grande movimento. Portanto, este grande movimento tem a balizá-lo e a enquadrá-lo um conjunto de normas jurídicas e princípios que nos últimos anos, como dizia, nos últimos 20, 30 anos, têm vindo a tornar cada vez mais complexos. Portanto, havia um princípio que era o princípio da liberdade e da autonomia. Nos últimos anos, aquilo a que se tem assistido, na leitura que eu faço, é uma maior aproximação do movimento associativo a outro tipo de agentes e, portanto, é uma aplicação de toda a legislação que se aplica designadamente aos agentes que têm estabelecimentos comerciais e outro tipo de estabelecimentos,
E, portanto, aqui é uma aproximação que tem vindo a tornar cada vez mais difícil a gestão e o acompanhamento do trabalho que nós fazemos no movimento associativo. Portanto, esta é uma complexidade com a qual nós nos deparamos todos os dias, ao nível da fiscalidade, ao nível da ASAI, ao nível da gestão das atividades, ao nível de um conjunto de procedimentos que é preciso ter em consideração para poder beneficiar do conjunto de apoios que existem. Portanto, há aqui um quadro que muitas vezes não é incompatível, mas muitas vezes torna muito difícil a vida do dirigente associativo, não é verdade? Que é, como disse há pouco, voluntário, tem a sua vida, normalmente tem a sua profissão e que no final do dia, enfim, se ocupa e vai à coletividade para de facto se dedicar a esta matéria. Se ele perder todo o tempo que tem disponível a estudar as matérias, a tentar enquadrar e gastar com esta parte mais legal, é evidente que depois esse tempo precioso não pode ser ocupado com outro tipo de coisas. Para além das consequências e das sanções que isto tem. Eu há pouco dizia-vos que o movimento associativo tem uma fraca visibilidade no nosso país, mas nos últimos anos nós temos ouvido falar do movimento associativo, designadamente quando a ASAI visita as coletividades e decide aplicar PACs. Isto foi notícia de jornal durante, pelo menos, houve um ano em que houve muitas notícias do movimento associativo com esta matéria. Portanto, isto tem implicações, porque o Estado cria as regras, cria os princípios, fiscaliza o cumprimento desses princípios e dessas regras e aplica sanções a quem não os cumprir. E, portanto, isto criamos aqui uma série de dificuldades. Ora bem, o que nós decidimos foi isto. O que nós vimos e fomos percebendo foi que a legislação é, de facto, um emaranhado de diplomas que não são fáceis de entender e o que decidimos fazer foi, de alguma forma, dar corpo a um documento que procurasse responder às principais dúvidas, que traduzisse, a ideia é esta, traduzisse por miúdos aquilo que de facto é o essencial de toda a legislação que se aplica ao movimento associativo. E, portanto, o que decidimos foi criar aqui uma estrutura que começa com o nascimento da própria associação, como é que se cria uma associação, e que vai naturalmente até à extinção da associação, ao fim da própria associação. E, portanto, o que se faz é um percurso por toda a vida da associação, numa organização que está assente numa lógica de perguntas e respostas. Portanto, a ideia é ser o mais acessível, o mais próximo e o mais simples para quem o utiliza, mas, portanto, através destes capítulos o que se faz são perguntas e respostas para responder a tudo aquilo que nós entendemos que é essencial que o dirigente associativo possa entender e possa ser necessário para o seu trabalho. O que é que nós pretendemos com este trabalho? Dar segurança aos dirigentes associativos, não é verdade? Com este mundo, com este emaranhado, é muito difícil conhecer esta realidade toda, e o que íamos sentindo é que, de facto, havia uma grande insegurança. As pessoas conheciam uma determinada área, mas às vezes tinham uma surpresa e havia algumas áreas em relação às quais deixavam passar alguns prazos e depois tinham naturalmente consequências também. Dar-lhes respostas claras para as dúvidas que têm e evitar, tanto quanto possível, a aplicação de coimas e de sanções e de penalizações, que é uma coisa que, de facto, no movimento associativo é particularmente difícil de entender e de compreender, não é? Trabalha-se durante um ano inteiro para conseguir angariar um conjunto de fundos para desenvolver um conjunto de atividades, e depois há a visita, mas depois há uma sanção que é de 20 mil euros, ou de 10 mil euros, ou de 15 mil euros, e, de facto, as pessoas perdem a motivação, não é? E ficam, naturalmente, aborrecidas com isto. Só deixar aqui duas notas finais. A primeira para dizer que a publicação do manual teve o apoio de 3 entidades oficiais muito importantes e, enfim, às quais estamos naturalmente reconhecidos e que se associaram a este manual e que foram a Confederação Portuguesa das Coletividades, a Fundação Montepio Geral e a Fundação Carlos de Gulbenkian. Portanto, entidades de nível nacional e que, de facto, reconheceram também que havia esta necessidade e que decidiram, por isso, associar-se a esta publicação. Finalmente, dizer-vos também que, apesar de nós os dois estarmos hoje aqui a dar a cara pelo manual, a verdade é que, como acontece no movimento associativo e nas coletividades, o nosso trabalho é um trabalho coletivo, não é feito por uma pessoa, é feito por um conjunto de pessoas. Também neste caso, o manual não foi feito só por nós os dois. Teve aqui a intervenção, a colaboração e a participação de um conjunto de outros amigos, dirigentes, etc., que nos ajudaram a fazer o manual. Estou-me a lembrar, nós decidimos que o manual devia ter um conjunto de ilustrações
e houve um dirigente associativo popular de uma coletividade do Concelho do Seixal que, de facto, a quem pedimos, e foi ele que fez os desenhos. Há aqui matérias na área da fiscalidade relativamente à qual existem pessoas que são especialistas nesta matéria. Nós fizemos um capítulo e pedimos a essas pessoas também para fazerem a revisão desses capítulos específicos para termos a garantia e a certeza de que, de facto, a informação que estávamos a facultar era uma informação atual e válida. E, portanto, queria também dar esta nota e deixar aqui também o nosso reconhecimento pela ajuda e pelo apoio que tivemos. E para já eu ficava por aqui e dava a palavra aqui à Maria João para vos apresentar o manual.